Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta investigação profunda e, confesso, super fascinante sobre a mecânica oculta do humor humano. O riso é um fenômeno tão presente no nosso dia a dia, tão orgânico e instintivo, que a gente raramente para pensar no maquinário complexo que cria ele, não é verdade? Para entender a estrutura lógica por trás de uma simples gargalhada, a gente vai dissecar hoje uma verdadeira obra-prima do Sigmund Freud, publicada lá em 1905, Os Xistes e sua relação com o inconsciente. Ao longo dessa nossa resenha, vai ficar super claro como uma simples piada é, na real, uma janela escancarada para os desejos, angústias e censuras mais profundas da mente humana. Bom, então vamos direto ao ponto. A nossa análise de hoje está estruturada da seguinte forma. Primeiro, uma visão geral do livro. Depois, a gente passa para os conceitos técnicos. Em seguida, vamos explorar os 5 pontos principais da obra. Daí, vamos falar sobre a mente social. E, por fim, por que ler esta obra nos dias de hoje? Começando então pela nossa primeira parte, a visão geral do livro. Sabe aquela famosa expressão italiana que diz traduttore traditore, ou seja, tradutor, traidor? Pois é, essa frase captura perfeitamente o maior obstáculo no estudo do humor. A própria natureza de um xiste, de uma piada bem construída, é na grande maioria das vezes totalmente intraduzível. Quando a gente tenta dissecar racionalmente ou traduzir um jogo de palavras de um idioma para outro, a estrutura desmorona e a piada morre na hora. O riso simplesmente evapora. Isso acontece porque o significado cômico está profundamente enraizado, aprisionado mesmo, na forma exata daquela palavra original. E olha, é exatamente esse o desafio gigantesco que o Freud enfrenta nesse livro. Logo nas primeiras páginas, ele já mostra que analisar uma piada exige a mesma delicadeza, o mesmo cuidado estrutural e a mesma complexidade metodológica que a gente usaria para analisar um sonho. E a história de origem desse livro é simplesmente fantástica, porque mostra como grandes descobertas podem nascer de conversas super triviais. Lá em 1897, o Freud comentou em algumas cartas que estava ativamente colecionando anedotas judaicas. Ele dizia que eram textos de profunda importância para entender o pensamento. Mas o grande estalo veio 2 anos depois, em 1899. O grande amigo e confidente dele, o Wilhelm Fliess, estava lendo as provas de interpretação dos sonhos e fez uma crítica bem inusitada. Ele reclamou que os sonhos relatados ali estavam cheios demais de piadas. Essa simples reclamação foi o que acendeu a faísca investigativa. O Freud percebeu na hora que a estrutura profunda dos sonhos e a arquitetura das piadas eram assustadoramente parecidas. Essa ideia ficou amadurecendo na cabeça dele por anos, até que em 1905 essa investigação sistemática foi finalmente publicada, quase junto com os polêmicos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Avançando para a seção 2, conceitos técnicos e psíquicos. O primeiro conceito técnico-chave para sustentar o humor é o que a gente chama de condensação. Na teoria psicanalítica, esse é o processo psíquico de pegar múltiplas ideias, memórias ou palavras complexas e espremer tudo isso numa estrutura única, criando muitas vezes uma palavra ou imagem totalmente nova e irreal. Para entender isso de um jeito cristalino, o livro analisa muito um xiste famoso do poeta Heinrich Heine. Na história, um personagem bem pobre está lá se gabando para os amigos de ter sido tratado por um barão milionário de forma familionariamente. A genialidade linguística está justamente nessa fusão invisível. A condensação misturou a palavra familiarmente com a palavra milionário. E ao criar essa palavra recém-nascida, a piada dribla a vigilância lógica e estrita da nossa mente racional e passou uma mensagem dupla de forma subversiva. O tratamento pareceu íntimo e familiar, sim, mas a barreira opressiva do dinheiro daquele milionário estava lá, visível o tempo todo. Brilhante, né? O que nos leva direto a outro conceito fortíssimo do xiste, o deslocamento. Isso rola quando a mente, operando ali de forma quase furtiva, muda o foco psíquico principal de uma ideia que seria muito pesada, angustiante ou altamente censurável e joga toda essa carga emocional para algo remoto, inofensivo e trivial, mas que ainda tem alguma ligação associativa com o pensamento original. As piadas usam esse mecanismo de um jeito magistral para desviar nossa atenção consciente. Ao fixar o olhar no detalhe absurdo ou num raciocínio aparentemente bobo, a piada consegue escorregar, toda disfarçada, passando direto pela alfândega da nossa censura interna. É literalmente como um truque de mágica psíquico. A verdadeira mensagem, seja ela agressiva, sexual ou reprimida, é entregue intacta para a consciência sem nunca ser barrada pelos nossos rígidos freios morais. Agora, essa dinâmica de censurar e disfarçar deságua no coração econômico da teoria freudiana do humor, o conceito de despesa psíquica, que é basicamente o gasto contínuo de energia mental. Pensa nisso como um orçamento de energia neurológica lá no nosso cérebro.
A cada segundo, uma quantidade absurda de energia mental é gasta só para manter as nossas inibições ativas, sustentar a moralidade, fortalecer a censura e garantir a lógica rígida do pensamento adulto. O que uma boa piada faz é arquitetar um atalho maravilhoso. Ao burlar a inibição, usando a condensação ou o deslocamento que a gente acabou de ver, aquela energia que seria obrigatoriamente gasta para reprimir aquele pensamento sombrio, de repente sobra. Fica um excesso no caixa, sabe? E o que acontece com essa energia mental economizada numa fração de segundo? Ela precisa de escoamento. E a risada é exatamente isso, o alívio físico dessa pressão neurológica. O riso é a explosão da energia que a gente acabou de economizar. Entendido esse maquinário base, vamos para a seção 3, os 5 pontos principais. Analisar o funcionamento e os truques da própria mente exige um nível bem alto de abstração, a gente sabe. Mas toda essa teoria super complexa do comportamento psíquico pode ser destilada e perfeitamente organizada em 5 pontos centrais. Eles formam a verdadeira espinha dorsal de todo o argumento psicanalítico do humor contido na obra. Então, o ponto crucial aqui é entender com calma esses 5 pilares fundamentais. Primeiro, existe uma continuidade anatômica na mente. Os xistes compartilham exatamente os mesmos processos mecânicos e inconscientes que os sonhos, especialmente, claro, a condensação e o deslocamento. Segundo, o ato físico do riso não é nada mais do que a descarga imediata daquela despesa psíquica, a energia mental que foi engenhosamente economizada pela piada. Terceiro, existe uma divisão. Os xistes chamados tendenciosos, que são aqueles que trazem um alvo claro de agressão, ironia ou conotação sexual, servem como o veículo perfeito para contornar inibições internas rígidas, permitindo expressar de forma catártica hostilidades ou desejos profundamente reprimidos. Quarto, e aqui é uma quebra de paradigma importante. Ao contrário dos sonhos, que são superprivados e solipsistas, as piadas são fenômenos estritamente sociais. O humor requer obrigatoriamente o outro. E quinto, o humor é quase uma máquina do tempo emocional. Ele reconecta o nosso cérebro adulto àquela fonte primordial de prazer infantil, aquela alegria libertadora e perdida de simplesmente brincar com palavras, sons e o mais puro absurdo, longe da tirania da razão. O que nos leva de forma perfeitamente natural à seção 4, a mente social. É simplesmente fascinante observar o contraste brutal que existe entre a atividade de sonhar e a atividade de contar ou ouvir uma piada. O sonho é um evento completamente associal. Ele busca evitar o desprazer para manter o corpo dormindo a todo custo. Esconde significados e cria acordos internos invisíveis que ninguém mais vê. Já o xiste, pelo contrário, é a extroversão levada ao nível máximo. É uma busca ativa e quase desesperada por prazer no mundo desperto. Trata-se de um evento altamente social que exige um palco e a presença de um público receptivo. E, acima de tudo, precisa permanecer inteligível. A matemática é implacável. Se a distorção da piada for grande demais, ficando tão confusa quanto um sonho de vanguarda e ninguém entender, o atalho mental não se forma e o riso falha miseravelmente. Esse aspecto social ganha uma estrutura de 3 pilares inegociáveis. Um xiste tendencioso possui uma arquitetura que simplesmente não sobrevive em isolamento. Primeiro, a gente tem o criador, que é a pessoa que sente o impulso e formula a anedota usando as ferramentas do próprio inconsciente. Segundo, tem o objeto, que funciona como alvo daquela agressão disfarçada, da zombaria ou cobiça. E o terceiro elemento, que é o mais surpreendente e absolutamente vital, o ouvinte. O detalhe é que o criador da piada não consegue rir sozinho da própria invenção com a mesma intensidade ou alívio. O ouvinte atua ativamente como um juiz. Quando o ouvinte solta a gargalhada, ele valida o processo. Ele confirma tacitamente que a inibição cultural foi superada, que a quebra de regra foi aceita e garante a completude do ciclo de prazer. Sem o ouvido do outro, não tem jeito, a piada simplesmente morre no vácuo. Chegamos então à nossa reta final. Seção 5, por que ler esta obra? Diante de toda essa complexidade genial, surge uma questão central e altamente persuasiva. Por que um texto publicado lá atrás, há mais de um século, em 1905, continua sendo uma leitura absolutamente essencial, obrigatória mesmo, para qualquer pessoa interessada nas engrenagens da psicologia contemporânea e da psicanálise? A relevância desse livro está amparada em méritos únicos, que a gente raramente encontra replicados na literatura acadêmica. Primeiro, vale destacar que esse é praticamente o único grande trabalho de toda a bibliografia do Freud focado inteiramente numa função puramente positiva, lúdica e de busca explícita de prazer. É um alívio enorme em meio a tantos textos sobre neuroses, histerias e psicopatologias graves. Segundo, a obra atua como uma ponte crucial.
Ela interliga as interações sociais cotidianas mais banais direto com a atividade profunda do nosso inconsciente. Aquela conversa de bar, numa roda de amigos, é elevada ao status de investigação psíquica complexa. E terceiro, o livro apresenta um detalhamento clínico e incomparável dos processos de construção da linguagem, mostrando como a mente trabalha ativamente nas sombras, totalmente fora do contexto do sono. É uma argumentação irrefutável de que as molas ocultas da mente não operam apenas no trauma ou na dor, mas estão trabalhando incessantemente toda vez que alguém arranca um sorriso de outra pessoa. Tem uma reflexão de uma beleza ímpar no texto original que ilumina perfeitamente toda essa investigação. É a ideia de que o pensamento que mergulha no inconsciente para formar uma piada está apenas buscando a antiga morada de sua brincadeira com as palavras. Ler os xistes e sua relação com o inconsciente altera de forma irreversível a maneira como a vida adulta é percebida. O estudo revela, através de muito rigor científico e beleza poética, que aquela criança que fomos no passado, que encontrava alegria inesgotável no absurdo e na falta de lógica, nunca morre e nem desaparece. Ela apenas aprende a se esconder estrategicamente atrás das roupas sofisticadas do humor adulto. E com toda essa complexa estrutura mental minuciosamente desvendada, uma provocação irresistível fica ecoando no ar. Da próxima vez que o riso irromper espontaneamente numa sala, ou ao se deparar com uma daquelas piadas incisivas que ninguém consegue segurar a gargalhada, a grande pergunta é: qual desejo inconfessável, qual frustração amordaçada ou qual pensamento agressivo está ali, secretamente repousando, logo atrás desse próximo riso? Descobrir essa resposta, sem dúvida alguma, passa por mergulhar direto na leitura fascinante dessa obra brilhante. Fica aqui o convite irrecusável para a leitura completa do livro e para a exploração contínua dessas profundezas divertidíssimas, mas às vezes também um pouco sombrias, da psique humana. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima!